Boa tarde, de novo aqui para falar com vocês sobre exercício físico. A professora Giovana acabou de compartilhar com vocês um artigo referente à atividade física e imunidade. Então, galera, se atentem a isso. O exercício físico ele tem a capacidade de ser um agente antioxidante, porque ele vai desgastar as nossas energias. O nosso corpo, a princípio, ele vai cansar, vai ficar um pouco mais estressado, mas no momento em que a gente termina o exercício, a gente tem um pico de supercompensação. O que seria isso? É o momento em que a gente vai estar cansado, que o nosso corpo ele vai estar caindo em relação à energia, à massa muscular, inclusive à imunidade. Só que nesse momento em que eu baixo a imunidade, gasto a minha energia, que eu vou retornar a me recuperar, que é uma fase de alimentação, descanso, sono, eu vou supercompensar muito acima do que eu comecei. Então eu vou voltar aqui, ó. Foi quando eu comecei o exercício, gastei minha energia, fiquei doente, cansado, me alimentei, tive um descanso adequado, volto a subir e a linha aqui, ó, ela sobe muito mais. Então, minha imunidade, meu corpo, ele vai se preparar para eu dar esse estímulo de novo. Então, eu vou treinar novamente, ó, já vou começar daqui de cima e ele vai descer um pouquinho menos do que eu tinha descido antes. Então, ó, vou treinar de novo, vou me cansar, vou me estressar no exercício, em relação ao músculo e vou super compensar. Galera, é a mesma coisa no nosso organismo. O exercício físico, ele vai fazer com que a nossa circulação ela fique mais acelerada, então, assim, favorecem com que as células anti-inflamatórias, os leucócitos, eles passem pelo nosso corpo muito mais rápido, no caso de alguma infecção que possa vir a acontecer. A temperatura do nosso corpo, ele tende a aumentar durante o exercício e algumas horas, tem alguns estudos que dizem até 72 horas após o exercício, o nosso corpo ele fica com uma temperatura mais elevada, então isso favorece a expulsão de qualquer infecção que você tenha no organismo, além de prevenir as comorbidades, que poderiam estar acarretando a facilidade desse vírus entrar nesse organismo doente. Por exemplo, quem gasta energia tende a ser mais saudável, menos gordura no corpo, mais massa magra. Então a gordura também é um fator extremamente ligado à inflamação no corpo, à dificuldade que o nosso organismo terá em relação a combate de vírus e tudo mais. Então vamos lá, de forma rápida, só para explicar para vocês o que a Organização Mundial da Saúde indica para que a gente seja saudável e que o exercício ele tenha algum resultado no nosso sistema imunológico. Para pessoas de 18 a 64 anos, o indicado são 150 minutos de exercício por semana, tá? Então isso dividido nos dias, é cumulativo. Isso para a resposta imunológica. Tá? Não estou falando aqui de ganho de condicionamento físico em relação à força, massa muscular, aumento de capacidade cardiorrespiratória para outras coisas, tá? Com fim competitivo. Estou falando simplesmente para melhora da saúde, tá? Para você não ser uma pessoa sedentária. Isso para exercícios de baixa intensidade, uma caminhada, corrida, de repente uma pedalada, Então, esses 150 minutos distribuídos nos 7 dias. Para quem faz um exercício um pouco mais intenso, o ideal seria 75 minutos, no mínimo, galera? No mínimo. A gente pode diminuir esses 150 para 75, porque a nossa frequência cardíaca ela vai ficar mais tempo lá em cima, então a gente vai ter um gasto calórico maior, um aumento da hiperventilação, que é a respiração, vai estar mais acelerada, então a gente consegue reduzir isso. Então, não é difícil se manter ativo, não é difícil a gente cuidar da nossa saúde, tá? Tô trazendo isso para vocês verem como tem formas da gente distribuir e que não fique pesado pra gente se manter ativo e com a imunidade fortalecida. Então, assim, para quem tá fazendo atividade com a gente, exercícios de alta intensidade, procurem ficar longe de pessoas que estejam resfriadas ou doentes, principalmente nesse momento pós-treino, tá? É lógico que vocês têm que respeitar esse isolamento, vocês têm que respeitar tudo que está sendo orientado. Usar máscara, lavar as mãos, evitar de colocar a mão no rosto, nos olhos, boca,
mas principalmente após o exercício, nesses primeiros minutos, primeiras horas, evitem ficar em contato com pessoas doentes. E se alimentem, procurem ter uma rotina bem mais saudável, porque nesse pós-treino o seu corpo ele vai ficar um pouquinho mais fraco mesmo, como mostrei lá na primeira linha, mas depois ele vai, se você tiver os cuidados adequados, uma boa alimentação, alimentos com fonte de vitamina C e E, multivitamínicos, proteínas que vão suprir o seu organismo nesse pós-treino, para você poder se regenerar, você vai conseguir chegar muito mais forte e cada vez aumentando mais. Então, não se esqueçam do desafio de hoje. Tentem fazer um pouquinho mais de intensidade para que a gente consiga usar pelo menos os 10 minutos por dia ou acumular os 75 minutos na semana. Beleza? Beijão!